Boa noite a todos. Que a luz do Espírito Santo de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Amém? É com muita honra que nós subimos na tribuna do Senhor para trazermos uma mensagem do Pai, uma mensagem de ensinamento, uma mensagem de bonificação por tudo aquilo que nós fizemos ao longo desse ano. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui lê este livro? Amém? Glória a Deus. Nós estamos aí numa semana de festa, onde recentemente comemoramos o Natal, com muita alegria, com muita festividade, muitas guloseimas, alguns quilinhos a mais. A minha filha costuma dizer que é 1 minuto na boca e para sempre na barriga. Mas enfim, faz parte. Nós estamos aí, agora são 7h40, nós estamos aí a 52h20 do final do ano de 2021. Um ano de muita luta, um ano de muita batalha, um ano onde muitos perderam seus entes queridos, onde a gente se condoeu por muitas pessoas, oramos e pedimos a Deus para que Ele viesse interceder pela saúde de todos nós. E nós somos vencedores em Cristo, porque Ele escutou as nossas orações e nós atravessamos esses 2 anos de pandemia que ainda não acabou e que, segundo a ciência, tem mais coisa por vir, mas nós conseguimos atravessar essa primeira batalha, preservando a nossa saúde. Algumas pessoas do nosso meio contraíram o Covid, porém, Deus nos deu a vida. E creio que continuará nos dando. Tem uma outra cepa sendo divulgada aí pela mídia, pela medicina. E se não bastasse, está vindo aí também um surto de gripe. Então, todo cuidado é pouco, nós temos que cuidar da nossa saúde. Primeiro Deus, depois a nossa saúde. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então o ano de 2022 é um ano que está vindo aí para trazer para nós, creio eu, renovação. Pois é o que nós precisamos, estar sempre renovados. Renovado no espírito, renovado na vontade, renovados para poder fazer acontecer o ID do Senhor. E é um ano que a gente tem que fazer, expandir mais amor. Quanto mais amor ao nosso irmão, à nossa família, mais nós estaremos recebendo de Deus. Amém? Eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Capítulo 6, a partir do verso 10.
Amém? Todos encontraram? Deus nos fala da seguinte forma: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revista-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Fechem seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Trino Pai, até aqui o Senhor falou conosco através dos louvores, através da mensagem de dízimos e oferta, e cremos que o Senhor continuará falando. Lhe agradecemos e te pedimos desculpa, te pedimos perdão pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões, pois só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Senhor, coloque os seus anjos ao redor deste templo e que todo dardo, toda seta inflamada lançada pelo inimigo caia por terra, seja queimada e destruída no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Lá em Salmo 28, não precisa abrir, eu vou ler para você. Salmo 28, no verso 7, o Senhor nos fala: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Amém? Peço para que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Jó. O livro de Jó está aí antes de Salmo, lá no capítulo 1. Capítulo 1 de Jó. Aleluias. A partir do verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Seus filhos iam à casa de uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam com elas. No verso 7, então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. No verso 13, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois labravam, os jumentos passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada, e só escapei para trazer-lhe a nova. Lá no verso 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
Lá no capítulo 3, no verso 1. Depois disto, passou Jó a falar e a amaldiçoar o seu dia natalício. Amém? Glória a Deus. Todos nós somos filhos de Deus, sim ou não? Muito bem. Nós temos a certeza de que a nossa origem vem de Deus. Temos a certeza de que Deus nos fez segundo a sua semelhança. E sabemos que, por sermos filhos dele, nós devemos a ele obediência plena. E ele, com certeza, está fazendo por nós até aquilo, ou principalmente tudo aquilo que não merecemos. E muitas das vezes nós queremos mais de Deus. Aqui na hora do dízimo, na hora da abertura do culto, foi falado em tempo. O tempo de Deus, ele é pleno, ele é sábio, ele vem na hora que realmente Deus permite que venha. Não adianta nós estarmos atropelando, nós estarmos apressando, porque ele é soberano, ele domina e ele sabe de todas as nossas necessidades. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 15, no verso 11. É uma parábola que todos conhecem e que já foi pregada em todas as igrejas por inúmeros pregadores. Mas sabemos nós que cada vez que uma mensagem nos é revelada por Deus, cada um de nós a pregamos de uma forma diferenciada, porém seguindo a espinha dorsal daquela mensagem. E tenho certeza de que não será diferente nesta noite. Vamos ler aqui a partir do verso 10, onde fala assim: Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfachorras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se,
foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo. Porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então ele respondeu, o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui. Aleluias. Para os irmãos, as irmãs, aqueles que nos conhecem e frequentam os cultos de casais, eles sabem que eu comento aqui, quase que sempre, torna-se até um pouco quanto que repetitivo, o quanto eu prezo pela minha família, o quanto eu sou grato a Deus por ter me dado a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, os netos que tenho e as 2 bisnetas que tenho hoje, as minhas noras. E é assim, é uma honra muito grande para a nossa vida. E como se não bastasse, toda a família que Deus me deu, Ele agregou a igreja, os membros da igreja, os obreiros, todos, a nossa família. Nós hoje somos uma igreja família, e todos vocês são também meus filhos, além de sermos todos filhos de Deus. E o interessante, eu vou fazer aqui, não está escrito isso na Bíblia, eu vou fazer uma analogia aqui, um paralelo com a palavra que nós lemos. E de repente nós podemos pensar, mas o que tem a ver Jó com a parábola do filho pródigo? Tem tudo a ver. Por quê? Quando nós éramos ainda um embrião, ainda nas mãos de Deus, porque nós estamos aqui, foi permissão dele, tá? Não é pelo fato de um homem e uma mulher se unirem e terem filhos que nós estamos aqui. É uma das partes, mas a parte principal é que éramos um embrião na mão de Deus, e Ele permitiu que aqui chegássemos. E o interessante é que nessa analogia,
Nós chegamos aqui como o filho pródigo. Nós chegamos aqui e Deus, como Pai, e nós como filhos, Ele nos deu a vida, que é o nosso bem maior. Ele nos deu saúde. Ele cuida de nós a todo instante. E nós, muitas vezes, somos ingratos para com Deus. Nós, muitas vezes, preferimos as coisas do mundo, preferimos estar além daquela porta e não dentro dessa porta, e não dentro dessa casa, e não dentro desse livro que é o livro dos livros. Eu costumo dizer que em uma universidade existem diversas faculdades, e nós podemos, Deus nos permite que façamos diversas faculdades, se para isso nós nos dedicarmos. Podemos ser formados em direito, em engenharia, em administração, em medicina, em odontologia e etc. e tal. E para quem conhece, por exemplo, a UMEC, a UMC, lá tem uma biblioteca muito maior do que a nossa igreja, do que o salão da nossa igreja. E tem milhares e milhares e milhares de livros abordando história, geografia, ciência, matemática, química, física, dentre outras matérias, ou dentre outras disciplinas. Mas nenhum daquele livro supera este. É a palavra do Pai. Aqui tem toda a sabedoria que o homem precisa. Se aqui nós buscarmos, tem geografia, história, matemática e etc. Lá em Deuteronômio 22:8, eu em uma de minhas palestras e nas empresas que eu trabalhei, eu citei esse versículo, e o corpo gerencial chegou para mim e falou assim: como que você enxergou? Eu trabalhava na área de segurança do trabalho. Como que você enxergou segurança na Bíblia? E lá diz assim: quando edificares uma casa, coloque nela um parapeito, para que não venha manchá-la de sangue. Ou seja, se nós fazemos uma casa e temos lá uma sacada, nós colocamos ali um guarda-corpo para evitar que alguém caia dali e se fira ou até mesmo venha a morrer, dependendo da altura. Se você mora num prédio, de inúmeros andares, o risco da gente cair lá de cima, se não tiver uma proteção, é iminente. E não é diferente na nossa vida. Quando a gente fala de escudo, igual nós lemos lá em Salmo, quando nós falamos de armadura, como lemos lá em Efésio, nós estamos falando de proteção, nós estamos falando de blindagem, a blindagem de Deus sobre nós, a blindagem do Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus em nós. E quando nós falamos de filho, nós viemos para esse mundo e nem sempre correspondemos às expectativas de Deus. Nem sempre buscamos aquilo que Deus quer que nós buscamos. Nem sempre fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. E tenha certeza disso, cada vez que nós tropeçamos na nossa caminhada, Deus fica triste com a gente. Porém, o amor dele é tão grande por nós, que ele continua nos amando, ele continua nos protegendo, ele continua nos querendo. E saibam vocês que independente de estarmos sentados aí, ou estarmos aqui, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos todos os dias de nossas vidas,
a cada momento, a cada minuto. No século VIII, foi feito não existia relógio ainda, a não ser o relógio do tempo, né? E foi feita uma ampulheta. Para quem não sabe o que é uma ampulheta, é um relógio feito de areia. No princípio, ele era para cronometrar ou contar pequenos horários. Depois eles foram ampliando e passaram a ter ampulhetas que conseguiam fazer a cobertura das 24 horas. A ampulheta é um aparelhinho, para quem não conhece, é um aparelhinho composto de 2 globos de vidro que se comunicam entre si com areia dentro. E você vira ele de um lado e de outro, à medida que a areia passa por ali, dependendo do seu tamanho, da sua dimensão e da quantidade de areia que tem ali, ele vai medir a hora. Tem os pequenininhos que medem 1 minuto só, e tem os maiores que vão medindo tempos maiores. E o interessante é que nós temos pressa para tudo. E 1 minuto é tão rápido, não é? 1 minuto é composto de 60 segundos. É muito rápido. Se a gente pegar uma ampulheta de 1 minuto e colocarmos aqui, antes de nós lermos 3 versículos do Salmo 23, já terá passado 1 minuto. E a nossa ansiedade é muito grande. E ela nos atrapalha. Ela atrapalha a nossa caminhada. Não devemos ser ansiosos. Na própria palavra diz: não sejais ansiosos. E a nossa ansiedade nos faz errarmos, nos faz, às vezes, preferirmos as coisas do mundo. É muito comum a gente conversar com alguns irmãos de outras igrejas, de outras placas, e eles nos falarem que as igrejas estão vazias ou estão se esvaziando, porque até aquele que já desceu as águas, quando não está blindado com a armadura de Deus, ele cai, ou ele se resvala dos caminhos de Deus. E é muito fácil a gente olhar e ver a igreja vazia, a igreja sem os membros até da própria igreja, né? A nossa igreja hoje, eu não tenho bem certeza, a gente deve ter alguma coisa em torno de 60 membros no total, né? Ou aproximadamente isso. E a gente vê num culto de quarta-feira pouquíssimas pessoas. Não que a gente faça questão de igreja cheia, né? Mas eu tenho certeza que o coração de Deus alegra-se muito mais a partir do momento que todos nós deixamos os nossos afazeres em casa e viemos para a igreja, aprendermos mais de Deus, aprendermos mais da palavra de Deus, andarmos mais em retidão, mais focados com aquilo que Deus quer que façamos. E aí é onde a nossa vida, dentro do paralelo que eu estou elencando, ela tem em comum com o livro, com a parábola do filho pródigo. Porque nós viemos para essa terra com tudo que Deus nos deu para conquistarmos. Ele nos deu inteligência, Ele nos deu coragem, vontade, Ele nos deu através da inteligência a capacidade de aprendermos. E nós, muitas vezes, não valorizamos isto. E tenho certeza que Ele fica muito triste conosco, porque Ele mandou-nos aqui para povoarmos a terra,
administrarmos a terra, administrarmos a sua palavra e fazer a sua palavra alcançar a todos nós que a conhecemos, àqueles que estão caídos, àqueles que resvalaram-se do caminho de Deus, aos necessitados, aos aflitos e aos ímpios. E nós nem sempre fazemos isto. Nós gastamos todos os bens que Deus nos deu, que Deus nos dá, às vezes com coisas desnecessárias, coisas que não vão agregar valor nenhum à nossa vida, à nossa família, à sociedade, aos nossos irmãos, à nossa igreja, à nossa congregação, e muito menos ao querer de Deus. E aí, a nossa vida, como foi falado, é um piscar de olhos. Eu me lembro bem que com 14 anos eu comecei a namorar a Ica, e nós morávamos na mesma rua, e os nossos pais, tanto os dela quanto os meus, achavam que era um namoro de criança, que logo acabaria em nada. E na nossa adolescência, na nossa juventude, nós namoramos por 4 anos, ficamos noivo 1 ano e estamos fazendo no próximo mês de abril, 26 de abril, 48 anos de casado. Atravessamos inúmeros problemas, inúmeras dificuldades. Nos meus primeiros 10 anos de casado, eu trabalhei em 3 empregos. Eu dormia 4 horas por noite, ou, quando eu dormia muito, 5 horas por noite. De domingo a domingo eu trabalhava, para poder dar o sustento, para poder dar o conforto, para poder adquirir alguma coisa. E jamais, em momento algum, eu neguei a Deus o que Ele me condicionou, o que Ele me fez, o que Ele me permitiu fazer, permitiu conquistar. E sou muito grato, sou eternamente grato a Deus. Ele me deu mais do que eu pedi e mais do que eu merecia. E tenho certeza que, se eu ainda viver, por exemplo, como eu já falei em outras oportunidades, se eu ainda viver o que o meu pai viveu, 90 anos, eu estou há 24 anos do tempo final. Eu estou há 24 anos do momento de fazer o que meu pai fez em março desse ano. Não foi por Covid, coração. Voltou para a casa do Pai. Tá? Nós nascemos, nós vivemos, alcançamos uma determinada idade e Deus nos recolhe de volta. Deus faz o que foi feito na parábola do filho pródigo. O Pai nos recolhe de volta. Ele nos quer na eternidade com Ele, desde que façamos o que Ele quer que façamos aqui na nossa vida terrena. Amém? Então o ideal é que nós façamos o que o Paulo fez: combater o bom combate, sempre. Combater o bom combate, seguir a carreira e guardar a fé. A fé é que vai ser a nossa blindagem, sempre. Acreditarmos sempre que Deus é por nós. A manjedoura vazia, ele cresceu
Cruz vazia, Ele venceu. Túmulo vazio, Ele ressuscitou. Trono ocupado, Ele reina. Jesus reina entre nós, Jesus reina por nós. Ele deu a vida por nós e ressuscitou por nós, para vir buscar-nos um dia. E esse dia está próximo, esse dia está por vir. Então vamos acreditar sempre que o tempo é muito pequeno, que o tempo passa num piscar de olhos. Como eu disse, eu e a Ica começamos a namorar com 14 anos, hoje estamos com 66 anos. Nós temos diferença de meses em relação à idade. E parece que foi ontem que nós estávamos namorando, parece que foi ontem que o pastor Júnior era um bebê no nosso colo. E hoje ele é o pastor do nosso rebanho, casado, com uma esposa maravilhosa, com seus filhos, com suas netas, né? A Giovana e a Gabriela. E eu costumo dizer sempre que o amor, como eu disse, nós temos que viver um ano de 2022 expandindo o amor, retribuindo o amor, porque o amor do pai por um filho, ele é imenso. Nós temos aí o exemplo de Jesus. E o amor por um neto é maravilhoso. Só que nessa caminhada, nessa cronologia toda, nós não acreditamos que vamos chegar a bisneto, que nós vamos chegar a tataraneto. Meu pai alcançou o tataraneto. A Giovana é tataraneta dele. Ele alcançou vivo, ele estava vivo ainda. Então é assim, é um amor diferente. E é um amor assim que expande, que engrandece o nosso ser, o nosso coração. E nos faz viver o amor. Viver a razão de seguirmos e o amor e de estarmos em Cristo. Quando eu perguntei se você lê a Bíblia, é porque não basta lermos esse livro. Nós temos que ler, entender, compreender e dissipar isto. Fazer disso aqui uma radiação. Para que nós sejamos, no bom sentido da palavra, contaminados pela palavra de Deus e contaminarmos com a palavra de Deus a quem nós queremos que Deus alcance. Para que nós tenhamos realmente um rebanho celestial, na cidade celestial, um rebanho maravilhoso, um rebanho que cumpriu os desejos do Pai aqui no nosso ambiente terreno. Amém? Para encerrarmos, vamos abrir a nossa Bíblia de novo, lá no livro de Jó. Jó 42. Amém? Onde Deus fala conosco assim, no verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. E lá no verso 10 em diante, assim está escrito: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes
o conheceram e comeram com ele em casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia lhe enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 juntas de jumentos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Quécia, e da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viveu seus filhos e suas filhas de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém? O louvor pode subir. Nós voltando para a casa do Pai, a nossa herança está lá nos esperando, que é a eternidade que nós buscamos, a eternidade vivendo na casa do Senhor, na cidade celestial com o nosso Pai. Amém? Aleluias. Atende o Senhor a minha oração, dai ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a sua fidelidade, segundo a tua justiça. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribularam a alma, pois sou teu servo. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.